A quarta e última música que nós vamos ouvir nesse episódio é uma canção que eu quero trazer aqui no podcast há muito tempo. Eu estou falando de A Cidade Contra o Crime. Essa é uma canção de autoria apenas de Gonzaguinha. E ela é muito especial por diversos motivos. Primeiro, é porque ao longo do tempo que eu venho pesquisando cada vez mais, me aprofundando na obra do quarteto em si, uma das coisas que eu gosto demais é reconhecer a voz de cada uma das integrantes. A formação que durou mais tempo, com 3 das irmãs fundadoras, Cibele, Sinara e Siva, mais Sônia Ferreira, essas 4 vozes, para mim, é mais fácil reconhecer. Eu tenho esses tons bem claros na minha cabeça de quem canta o quê. Difícil ter alguma canção que eu não consigo compreender. Porém, das demais integrantes que ficaram por menos tempo no quarteto, como é o caso da Regina Werneck, ou da Dorinha Tapajós, ou até mesmo da Silene, muitas vezes eu preciso recorrer a Sinara. Aí eu pergunto, Sinara, me ajuda aqui. Aí ela me faz a indicação, ó, aqui é um solo da Silene. Essa voz aqui é da Silene. Então, para mim é bacana ouvir as músicas e tentar compreender a diferença das vozes e quem é quem ao longo do tempo. As integrantes que entraram neste último trabalho, a Keila Fogaça, que ficou por esse período no quarteto em si, e a Corina Viana, que integra o quarteto em si, como eu as conheço pessoalmente, eu me recordo da voz delas, da pessoa. Converso com elas, então eu sei quem são. Então, para mim, quando eu ouço o registro delas numa música, eu compreendo claramente. Essa é a voz da Keila, essa é a voz da Corina. O que já não aconteceu porque eu não conheci pessoalmente, de conversar com Silene, eu já a vi, mas nunca conversei com ela, e não tive a oportunidade de conhecer nem Regina Werneck e nem mesmo a Dorinha Tapajós. Acredito que esse seja um dos motivos de eu não conseguir detectar facilmente quem é quem quando as vozes todas estão juntas ou em trechos mais curtos onde elas participam em separado. As cantoras que ficaram menos tempo, integraram o quarteto por pouco tempo, para mim é mais complicado de compreender. O registro não é tão claro, também porque existem menos solos, né? E a gente consegue reconhecer o tom delas principalmente nos momentos de solo. Essa canção em específico faz tudo completamente diferente, pois existem pedaços de solos bem claros e longos de cada uma das integrantes, e isso faz com que você consiga compreender. E nessa em especial é que eu ouço a voz da Dorinha com muita clareza, e é apaixonante. Na música que nós vamos ouvir na sequência, a ordem dos solos é a seguinte: inicia a música com Sinara, na sequência temos Sônia Ferreira, logo depois Dorinha Tapajós e por último Siva. Seguem-se 2 vezes solos e depois temos em uníssono o grupo com as vozes em conjunto para finalizar a canção. Então, você vai conseguir entender a voz de cada uma, conhecer os detalhes, né, da voz, é muito gostoso. Sempre que eu quero me conectar com a Dorinha Tapajós em específico, eu ouço essa música. Não que os demais solos não sejam bons ou bonitos, muito pelo contrário, todos são brilhantes, mas eu consigo me conectar com a voz das demais integrantes, Siva, Sinara e também a Sônia Ferreira, em diversas músicas, porque nós temos muitos solos ao longo da carreira. Porém, existem pouquíssimos momentos onde se ouve a voz de Dorinha em separado e conseguindo reconhecer sem que nenhuma outra integrante cante em conjunto. Essa canção é a que eu ouço quando eu estou a fim de ouvir a Dorinha cantando só pra mim. Ela tem uma voz, um brilho delicado, suave. E a letra dessa canção é uma letra irônica. Também uma letra de protesto, mas muito irônica. E é daí que nós temos 2 informações muito interessantes. A primeira é que em 17 de maio desse ano agora, 2022, o site do Arquivo Nacional, no Memórias Reveladas da Censura, publicou, abre aspas, canção A Cidade Contra o Crime de Gonzaguinha, censurada em janeiro de 1980.
E aí tem uma foto da música datilografada com o carimbo de veto, que inclusive eu coloquei lá no nosso Instagram, o @podcast57 em si, para quem tiver curiosidade de ver essa imagem. Continuando. Envolvido a lápis, destaca-se o trecho que teria desagradado ao censor. Jacaré no seco anda. Um pedacinho da música. Justificando a proibição de gravação da composição. Enfim, aí ele encerra aqui no Nacional, divisão da censura de versões públicas. É assim, justificando é ótimo, né? Porque você vai ver na imagem que não tem nada escrito, só tem assim, grifadinho assim de lápis em volta desse pedaço da música, né? Aí, uma vez que eu soube dessa informação, eu fui buscar mais, eu quis me aprofundar nesse assunto sobre a censura dessa música. E aí tem uma informação complementar que eu consegui no TCC do curso de História pela Universidade de Brasília, no Instituto de Ciências Humanas, em 2017, chamado A Dita Andadura Mesmo, com a abertura, Censura e Protesto na Música de Gonzaguinha. Foi escrito pela Thaís Alves de Albuquerque. Lá, a Thaís relata que em A Cidade contra o Crime, na sua versão original, a ironia tem início com o locutor relatando a violência da cidade em tom monódico, destacando não só a disseminação da violência urbana, como também a corrupção e a falta de ética da polícia, pois, abre aspas, ninguém sabe quem é ladrão e quem é polícia, fecha aspas. Ela afirma que o compositor passa a descrever a cena urbana procurando indicar como seria na vida real aquela notícia dada pelo locutor. O personagem da cena é um malandro sendo assaltado por um pobre ladrão, que ao final acaba sendo assaltado pelo malandro. A letra procura enfatizar que a dificuldade econômica era tanta que não restava alternativa senão virar ladrão. Destaca os baixíssimos salários à época, corrida pela inflação, e afirma que malandro, abre aspas, é um operário otário que procura o trocado, que muitos chamam de salário, fecha aspas, para entregar ao ladrão, também explorado pelo patrão. A música foi enviada ao DCDP 2 vezes. A primeira em 30 de janeiro de 80, quando foi vetada pelos censores, que é aquela imagem que eu comentei com vocês há pouco, né? Que apenas tem o carimbo vetado. A segunda análise se deu 2 meses depois do mesmo ano dessa primeira avaliação, por meio de um recurso que a gravadora EMI Odeon solicitou ao DCDP, e lá foi feito um novo exame, com alterações feitas pelo autor, as quais não podemos dizer exatamente conhecer, porque não foram todas indicadas. E aí tem o parecer 292 de 80, onde a música foi liberada. E aí um comentário é curioso porque, analisando a primeira letra e a segunda, o Gonzaguinha na verdade incluiu tem mais versos na música, tem novos trechos. Aí vem a pergunta, por que na gravação do Quarto DC não é igual a letra? Porque a gente está falando que o Quarto DC gravou 1 ano antes. Então a letra depois, que foi liberada para gravação pelo Gonzaguinha, não era a mesma letra que existia em 1979. Por isso que quando você vê a gravação do Quarteto em si e a gravação depois que teve do Gonzaguinha, não é a mesma letra. Porque além da questão da censura, eram obras um pouco diferentes. O Gonzaguinha inseriu novos trechos, né, mais críticos inclusive. A canção foi gravada pelo Gonzaguinha em 80, mas já tinha sido interpretada pela Cis. E é essa, a gravação original, a primeira, a inédita, cheia de ironia, disfarçada até de um pouco de bom humor, que nós vamos ouvir agora. Direto do Em 1000 kHz, de 1979, com a formação com 2 das irmãs fundadoras, Sinara e Siva, mais Sônia Ferreira e Dorinha Tapajós, que nós vamos ouvir de Gonzaguinha, A Cidade contra o Crime.